Mateus 7, e aí nós vamos tratar hoje 7 a 12. 7 a 12, tá? Espero que a energia dê aí. 7 a 12. Mateus 7, 7 a 12. Amém? Eu lerei, os irmãos acompanhem. Pedi e dar-se-vos-á, acharei, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Amém. Amado Deus, queremos te agradecer por esse momento, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, mesmo com essa deficiência de luz, mas que o Senhor nos dê a tua graça e que nós possamos obedecer a tua palavra, venha através do teu Espírito nos ensinar e ensinar os irmãos, e que nós possamos ser mais que vencedores, em nome de Cristo, amém. Então hoje nós queremos tratar aqui nossa atitude para com Deus, Pai, e nossa atitude para com as pessoas. Existem vamos dizer assim, dois meios de graças que são importantes para quem segue a Cristo. São dois meios de graça. O primeiro é a palavra de Deus. Então é importante você ler a palavra de Deus. Todos os dias alguma coisa você lê. Se você não conseguir ler, você ouvir a palavra de Deus. Então já tem aí os aplicativos que você pode ouvir. Tá certo? Se você... Hoje as coisas modernizaram. Então nós temos uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de gravar os versículos. Tá certo? Então, um dos meios de graça é a palavra de Deus. O outro meio de graça, a oração, que você pode orar a Deus. Então, os discípulos, eles aprenderam isso com Jesus. Eles aprenderam. É interessante que um dos pedidos dele foi isso. Senhor, ensina-nos a orar, em Lucas. Então, eles não pediram, Senhor, nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a caminhar sobre as águas, ou sobre transformar água em vinho. Não, eles pediram isso. Senhor, nos ensina a orar. Então, isso é importante, essa relação com Deus, essa atitude para com Deus em relação à oração. Então, a oração, ela é um privilégio, ela não é uma coisa cansativa, mas você ora, busca a Deus. Quando você está em público, você tem que orar assim, de maneira objetiva, porque muitas vezes num culto público, os irmãos às vezes eles estão aparentemente estão no quarto deles, eles oram, parece que nunca vão terminar. Aí você dorme às vezes na oração, entendeu? Mas a oração é importante. Então a oração não tem um negócio, 1 hora, 2 horas, não. E na Bíblia tem orações que é só uma frase pequena. Senhor, salva-me. Só isso. É uma atitude de oração. Então, a oração é um meio de graça. E dentro desse assunto, de 7 a 11, aí no verso de 7 a 11, nós vamos falar sobre a atitude para com Deus. Jesus, ele promete algumas coisas. Jesus não queria que você fosse como os hipócritas, que você aprende, mas você não pratica. Jesus queria que você não fosse religioso também, porque o religioso, ele tem os formalismos deles, mas eles não têm objetivo na vida. Aquilo é como um estanque, é como se você estivesse dentro de um submarino, que você tem as áreas de estanque. Então, eu trabalho só aqui, na igreja eu adoro o Senhor. Aí quando você sai daqui, você é outra pessoa. O Jesus, ele questionava isso na vida dos fariseus. Então, aqui no verso 7, nós temos uma promessa. Vem uma ordem para nós: pedi, buscar e achareis. Então, aqui nós temos uma ordem. Aqui nós temos o verbo, a gente chama presente do imperativo. É o nome do verbo, é presente do imperativo.
O que é isso? Outra tradução para esse pedir, buscai, pedir, bater. Essa palavra aí pode ser traduzida, como tem algumas Bíblias, continue pedindo, continue batendo, continue buscando. É a palavra presente no imperativo. Então, o que é isso? Deus quer que você continue. Então, e a Bíblia diz que essas promessas, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então, Jesus exemplifica isso através de uma parábola. Observa como Jesus é um mestre. Não é um mestre de lousa, não é um mestre... não, Jesus é um mestre. Observa, Jesus vai falar um assunto, ele fala sobre a criança, quando pede alguma coisa do pai. Isso faz parte de uma parábola. Isto é, se a criança chega, olha, papai, eu quero comer pão. Não, eu vou te dar uma pedra. Não. Papai, eu quero comer um peixe. Não, eu vou te dar uma cobra. Você não vai, você que é pai aqui, por mais que você seja mau, é isso que Jesus diz, que nós somos maus, mas nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Ora, quanto mais o nosso Pai Celeste, você pode parar para pensar, se teu pai não te dá uma cobra para te comer, como é que Deus vai te dar uma cobra? Se Deus é bom, se Deus é totalmente bom. Então, a ideia bíblica é que Deus é Pai. Abba, Pai. A ideia que Jesus ensina sobre oração, que Deus é Pai. O Islã, ele não tem ideia de Pai. Ele não ora para Pai. O Alá, meu Pai Alá, não tem isso no Islã. Se você pegar o livro sagrado deles, o Corão, uma vez eu leio, só que eu quero ouvir, mas está em árabe ainda, não sei. Mas lá não tem nada de pai. As religiões dos Yanomamis, as religiões dos astecas, as religiões dos incas, não tem no registro histórico a ideia de Deus Pai. Entendeu, irmão? Você pode entrar lá no Google. Não tem a ideia de Deus Pai. Porque quem desenvolve isso é Cristo. Cristo que desenvolve a ideia de que Deus é Pai. Tem um teólogo chamado Jeremias. Tem um livro de teologia, esse Jeremias. Foi traduzido já. E lá no Jeremias, esse homem, esse teólogo, ele faz um trabalho junto com os seus ajudantes. Ele faz um trabalho em que ele vai atrás das literaturas judaicas antigas, para saber como os judeus oravam, porque o judeu escrevia as suas orações. E ele levantou isso, esse teólogo Jeremias. Ele diz, em lugar nenhum da imensa literatura, eu encontrei uma inovação de Deus como Pai. Imagina, o judeu, ele não poderia chamar Deus de Pai. Interessante, você não vê no Velho Testamento. Então o judeu, a palavra Abba, Pai, tem a ver com Jesus. É Jesus que ensina que você pode chamar Deus de Pai. Então quando você se aproxima de Deus, você chama Ele de Pai, porque Ele cuida de você. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Mas nós temos na oração problemas. Nós temos problemas com a oração. Nós, cristãos, e nós, se pensarmos um pouquinho, nós temos problemas com oração. E eu queria assim só colocar para os irmãos três objeções em relação à oração, que nós temos esses problemas. A primeira objeção é que a oração é sem fundamento, descabida. Assim, não tem fundamento. Aí tem um crítico que diz assim, tem um livro aí de um ateu, Deus no Delírio, 400 páginas. E eu consegui ler esse livro aí já. E ele é ateu. E ele vai dizer por que a oração não presta. Olha.
Ele vai dizendo lá. Este incentivo a orar é um quadro falso de Deus. Esse negócio de orar, isso é um quadro falso. Não tem fundamento orar. Isso é uma objeção, mas não é só dele. Então, assim, o que ele está alegando? É que Deus precisa ser informado para responder sua oração? Se Jesus já disse, e o pior é que esses caras lêem Bíblia também, se Jesus já disse que não precisa você falar para Deus, porque Ele já sabe que você precisa, então por que você tem que orar? Então isso é uma objeção. Isto é, a oração não tem fundamento, é descabida. Então Jesus já falava isso. Por que deveríamos supor que suas dádivas dependem de nossos pedidos? O filho que você tem hoje, que você cria, ou você que é filho, tem o pai e a mãe. Ora, muitas vezes, na sua vida, desde pequeno, o seu pai sabe que você precisa, e o filho não vai pedir de você. Pede? Ah, papai, compre uma roupa para mim. Ah, papai, compre leite para mim. Pede? Não, você sabe o que o seu filho precisa, ele não precisa pedir. Então, uma das objeções aqui, que a oração é sem fundamento, porque Deus já sabe. Ok? Isso é o ateu. Então, olha bem, porém, Deus, vamos dizer, considerou no seu plano que você tem que orar, para Ele dar. Ele considerou, Ele não precisava considerar isso. Então, na oração, nós não persuadimos, isto é, não tentamos convencer Deus, né? Mas antes nós temos que nos persuadir e nos convencer que nós temos que submeter a Deus. Então você não vai persuadir a Deus, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer, dentro do seu plano, isso está em toda a Bíblia, que você ore. Então, essa ideia de que a oração é sem fundamento, é descabida, não é. Jacó, a Bíblia diz que ele prevaleceu em oração. O que realmente aconteceu naquela luta lá, é que Deus foi que prevaleceu, porque Deus queria abençoar Jacó. E a gente pensa que é o Jacó. Não, Deus que prevaleceu. Ele não antes se queria submeter a Deus, mas quando ele foi buscar a Deus, e Deus dobrou o coração dele. E Deus quer que você faça isso, que você ore. Deus não mima você. Você observa isso na sua vida? Que Deus não mima você? Deus não mima os seus filhos. Pelo contrário, Ele manda as dificuldades para que você vá depender dEle, para que você cresça em oração, para que você seja forte. Quando vier os problemas maiores, você enfrenta. Você não se mata. Então, às vezes acontece, né, o jovem, né, ou até gente idosa, e a pessoa se matou. Tem um ator de cinema, né, conhecido aí na época, e ele se matou. Porque ele estava com os problemas. Irmãos, todos nós temos problemas. Mas Deus quer que você enfrente, dependendo dEle, para enfrentar os problemas. Onde eu moro, um jovem de 18 anos se jogou lá do prédio, um prédio alto. E uma colega que conheço andava lá no prédio, morava lá, e ela já foi embora de lá. Porém, ela disse que via aquele rapaz, e ele estava sempre com um cachorro, um rapaz bonito e tal. E depois ele se jogou do seu apartamento. E aí foram perguntar da mãe e do pai, o que que houve? O que que houve? Que ele estava em depressão. E ele se jogou. Só quem tem depressão somos nós. Pelo que eu sei, né? Assim, o cachorro deve ter, mas ele não se joga, né? Eu nunca vi um cachorro, né? Ou eu quero me matar, vou em cima, debaixo do carro. Só um idiota de um cachorro desse. Mas normalmente depressão não dá em poste, dá na gente. Porém, Deus quer que você dependa dele. Por causa do pecado que nós vivemos. Então, a oração, ela não é sem fundamento. Ela não é descabida. Ela é exatamente a maneira que o próprio Deus escolheu para expressar na nossa consciência da necessidade dele. Por quê? Porque nós não temos vida em nós mesmos. A tua vida, a minha vida depende de terceiros. Como?
você depende do frango para comer, da carne, da fruta, da água. Você não tem vida em si mesmo. Então nós dependemos de Deus. A segunda objeção, a oração é desnecessária. Pior que tem gente que pensa assim. O que é isso? Desnecessário. Olha na sua volta, na sua vida e na sua volta. Pessoas que vivem sem oração. Sim ou não? O dono da Microsoft precisa orar. Dono da Amazon, não precisa orar não. Dono da Globo, precisa orar. Dono do mercado Nova Era, não precisa orar não. Sim ou não? Irmão, olha lá, irmão. Muitas vezes, você obtém no seu trabalho, muitas vezes você trabalha, você nem ora. Você consegue um trabalho, não precisa orar. Vamos lá. O fazendeiro faz uma boa colheita, nem ora. A mãe tem a cesariana, né? Como assim, quando os filhos nossos nasceram, foi tudo cesárea. Então tinha horário. Precisa orar. Isto é, consegue ter o filho com a técnica médica. Precisa orar. O que mais? Problemas financeiros. A família, ela pode equilibrar o orçamento. Pai, mãe, os filhos, ou não precisa orar. Sim ou não? Então, a oração é desnecessária. Entendeu, amados? Quando a gente conversa, porque é sempre assim, né? Aí conversa com o crente, aí o crente diz, não, tu tem que orar sim, mas o cara que não crê em Deus, que não serve a Deus, ele nem ora, ele vive. E aí? Ele diz assim que a oração é desnecessária. Mas há uma diferença, amados. Espere um pouco aí. Há uma diferença. A diferença é que Deus é o Criador e Ele sustenta as criaturas sem elas pedirem nada. Olha essa floresta aí. Aí tem esses homens, né, ecologistas, né? Os homens que defendem a floresta amazônica, né? Os homens que defendem a floresta, os mares e não sei o quê. Rapaz, é o seguinte, pergunta dele quanto ele está dando bolso para que os animais comam. Vem esse pessoal que fala na televisão, né? Tem aquela jovem lá da Europa e defende, sim, papai, eu quero saber quanto está dando um bolso para dar lá para os passarinhos para comer. Quem dá é Deus. E eles não pedem. Por quê? Porque Deus, como Criador, alimenta suas criaturas, incluindo você. Se você não segue a Cristo, Deus alimenta você. Deus dá emprego para você. Deus dá saúde para você. Deixa você viver 100 anos e você nunca busca Ele. Por quê? Porque Ele é Deus, Criador. Aquele homem que era ateu, famoso, comunista, aquele que desenhou lá Brasília. E ele diz, graças a Deus sou ateu. Viveu 104 anos. E o nosso irmão que trouxe o evangelho para cá, Simonton, morreu de febre amarela, com 34 anos. Mas aquele viveu. Por quê? Porque Deus é o Criador, Ele alimenta as criaturas, independente se elas oram ou não. Então você tem que entender primeiro isso. Deus é o Criador. Mas existe pedidos que Deus só faz para quem foi redimido, para quem Ele salvou. Perdão de pecados, só quando você pede, quando você ora. Deus não perdoa você, se você não pede perdão dos seus pecados. Você pode viver 100 anos, se você não pedir perdão dos seus pecados, Deus não perdoa você. Porque Ele quer que você peça perdão. Isso está na palavra de Deus. Então, às vezes, as pessoas vivem, né? Dá tudo certo.
e não pede perdão de pecados, ele acha que Deus está amando ele. Não, Deus cuida dele porque Deus é o Criador, mas como Redentor, ele precisa pedir perdão dos pecados. Então você tem que saber que Deus abençoa seus filhos, Deus abençoa as pessoas como Criador, mas não quer dizer que você tem que orar para Ele abençoar você, mas em relação à redenção, em relação ao perdão de pecados, em relação a livrar do mal, você precisa pedir. A oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, você pede o pão nosso, sim, você pode, Jesus orienta ali, mas Ele orienta você a pedir perdão de pecados, e você pedir livramento, e esse pedido aí você tem que fazer. E para orar o pão de cada dia, você pode orar, mas se você não orar, você vai ter o pão de cada dia, porque Ele dá para você, porque Ele é Criador. Então é por isso que muitas vezes, né, já li algumas obras e conheço obras de ateus, e eles falam, sabe, está tudo certo na vida. Aí eu fico, coitados, Deus é bom, ainda dá inteligência para ele, ainda dá habilidade para ele, e ele vai contra o seu Criador. Mas Deus é bom, que não deu uma cabeça de avestruz para ele. O avestruz, ele pisa no ovo, ele mata o filho dele. Deus é bom. Então quando você vê um cara se exaltando, não precisa orar. Esse inglês, né, desse livro, fala, né, com um coitado, né, mas já está com 70 anos, já vai cansar. Então, amados, a oração, Deus cuida das suas criaturas. Ele envia chuva sem você orar. Ele envia sobre maus e bons sem você orar. Ele faz nascer o sol sem você orar. Entre maus e bons ele envia, mas esses dons dependem dele. Mas o perdão de pecados depende dele, mas você tem que pedir perdão. Então, a oração, então o perdão diário, o livramento do Pai, a paz, o aumento de fé, a esperança, o amor, a verdade, a bênção de Deus, do Espírito Santo, Ele dá àqueles que são seus. Deus tem os seus filhos, aqueles que creem nele, Ele dá. Não quer dizer que Ele vai dar riqueza. Ele pode dar riqueza sim para você usar para o Evangelho, Ele pode dar, mas Ele não garante que vai lhe dar riqueza, mas Ele lhe dá salvação, Ele dá paz, Ele dá perdão pelos pecados e Ele dá a vida eterna. Outra objeção, a oração imprópria. Isso aí é palavra pensadores. Oração imprópria. Ora, imprópria por quê? Já ouvi pessoas assim, né, mas isso está em livros. Eu orei para passar no exame, mas não passei. Tinha um irmão que ele queria fazer um teste aí. E aí ele tinha que estudar lá o negócio. Ele tinha que estudar lá o português e mais outras matérias lá. Regra de 3 e tal, que negócio. Aí ele falou comigo, né? Irmão, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que servir ao Senhor. Mas eu tenho que fazer um teste. Eu digo, e aí, tu não estudou nada não? Ele disse, não estudei, eu confio no Espírito Santo. Eu digo, rapaz, o Espírito Santo só ensina se tiver na cabeça. Não, irmão, mas assim você não tem fé, irmão. Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu não sou imbecil, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz lembrar o que tu guardaste. Se tu não guardou nada da palavra de Deus, o Espírito Santo não vai te lembrar, não, mano. E ele não passou no teste, mas ele orou. Aí eu digo, e aí, quem é culpado? Eu acho que sou eu. Eu digo, não vai culpar Deus, né, mano? Tu que tem que estudar. Deus não precisa estudar. Ele precisa aprender. Então eu orei para passar no exame, mas não passei. Eu orei para ser curado. Ora, e quanto mais eu orava, mais ficava pior a enfermidade. Então era melhor parar de orar. Você deve ter passado por isso. Você está com problema, ora, mas não tem resposta. Aí quando você mais ora, mais fica com problema, mais aparecem as aparições para ti.
o negócio não dá certo. Então para de orar, mano. Eu orei por causa de uma causa boa, mas deu tudo errado. Aí tem uns irmãos, né, assim, que gostam de paz. Eu orei pela paz, mas o mundo está cheio de guerra. Aí um orei, pai. Irmãos, aí você vai dizer que é improdutiva. Não, amados. Jesus diz, batei, buscai, pedi. Isso não é incondicional. Não é um pedido absoluto. Que você vai, eu estou pedindo a Deus, então Deus tem que responder. Não. Esses que a gente chama de aforismo, eles não são incondicionais, eles não são absolutos, são gerais. Pedir. Deus não vai garantir a você que Ele vai dar aquilo que você pediu. Então, uma pessoa que conheci, queria ter um carro bom, né? Um carro bom. E o carro bom para ele era um Civic. E aí ele passa no carro lá e ele bate no carro. Isso será meu. E até que eu saiba, até hoje ele não tem Civic, ele só tem um Fiat. Mas ele não para pensar que ele estava errado, porque não é o fato de eu pedir, aí Deus vai me dar. Aí tem um amado irmão, né, que já morreu, um coreano, né, que ele queria uma bicicleta azul, verde, não sei o que, ele pediu, Deus deu para ele. Bem, foi a experiência lá dele. Olha, irmão, Deus não garante isso aí. Mas ele diz que você tem que pedir, que você tem que bater, que você tem que buscar. Ele quer que você faça isso. Por quê? Porque ele quer que você tenha relação com ele. Deus não quer que você seja um feiticeiro. O que é um feiticeiro? É alguém que usa de magia, que faz relação da matéria com o espírito. Deus não quer isso. Deus não quer ser o seu Aladim, que você esfrega lá, naqueles filmes antigos, e aparecia lá o gênio. Deus não quer isso. Nós vivemos numa cultura impregnada, e essa cultura vem dos Estados Unidos, tá, amados? Assim, tudo, umas coisas que não presta vem de lá. E o brasileiro pega isso. A nova era é um tipo de filosofia que ele junta ocultismo, magia, astrologia e práticas mediúnicas. E isso tem entrado na igreja. E essa filosofia acha que eu posso concentrar força na oração, para relacionar área ambiental com área espiritual. Então, se eu fizer a coisa certa, se eu usar a fórmula certa, a oração vai ser respondida. Isso é criação da nova era americana. Não, amados, isso é muito antigo, é claro que isso aqui é muito antigo, mas não tem fórmula. Não tem fórmula na oração. Deus manda você bater, você pedir, você buscar. Então esse negócio, olha, 10 passos para Deus responder tua oração. Conversa lá com o autor. Nem ele acredita nisso. Irmão. Observa, há pastores, né, que ensinam, não basta orar, está resolvido. Quando ele fica doente, ele vai para Atlanta. Ele tem dinheiro, né? Ele vai para um hospital caro, mas para os irmãos simples e pobres têm que orar, tem que ter fé. Ora, tu vai lá para Atlanta, mano, que isso? Então, amados, Deus não quer que você seja um feiticeiro com oração, mas que você busque Ele, que você saiba que Ele é bom, que Ele é Pai. Tem um pastor, né? O senhor Mark Lloyd Jones. Ele era um médico e ele diz assim, no seu livro: dou graças a Deus que o Senhor, que Ele não esteja pronto a conceder tudo que eu posso lhe pedir. E estou profundamente grato a Deus por não me conceder certas coisas que lhe peço e por fechar determinadas portas na minha cara. Isso você não passa? Você ora e Deus fecha. Olha, esse doutor aqui viveu muitos anos, grande pregador, mas ele tinha entendido isso, que nem sempre Deus vai dar o que você quer, mas Ele vai dar o que é necessário.
Mas Ele quer que você peça, que você bata, que você busque. Entendeu, amados? E às vezes, né, a gente conversa, né, com amados irmãos, né, das igrejas assim mais, que eles dizem que nós não somos pentecostais, né, mas nós somos pentecostais, sim. Nós somos, o Espírito Santo cuida de nós, mas eles dizem que nós somos muito frios, porque nós não temos aquele fogo, né? E a oração deles, né, uns me falam, né, não, oração de fogo. Eu digo, rapaz, é bom que não pegue logo no corpo, né? Oração de fogo. Aí quando a gente conversa, eu digo, meu irmão, vamos falar sério. E aí, tem alguma oração que Deus não respondeu, não? Ah, irmão, tem, né? Pois é, rapaz, como é que tu está dizendo que Deus responde tudo que é oração? Rapaz, seja coerente. Deus não vai responder tudo. Porque é como o reino dele, ele não vai abrir tudo, é devagar. Então Deus vai lhe ensinando a você depender dele, a você conhecer ele, porque ele é infinito. Como é que você que é finito pode conhecer o infinito? Só se ele se revelar. Então oração faz parte disso. Então aqui algumas lições sobre oração, que nós falamos das objeções. Primeiro, é uma ordem, ore, pedir, buscar e bater. A oração tem a ver com humildade, perseverança e ousadia. Então você confia que Deus vai responder, você espera a vontade dele, você quer a vontade dele. Conversando com uma pessoa que orou pelo seu irmão 20 anos para ele se converter, ele não se converteu. Que ela sabe, né, que ele morreu, nunca houve um arrependimento. 20 anos, e aí? O que eu vou falar? Orou, pediu. Agora, mas Deus... Aí essa pessoa, não, mas Deus quer que todo mundo seja salvo. Eu digo, tá, e por que não salvou esse? Então, amados, tenha calma. A oração, ela não é um ritual semi-passivo, assim, quando eu preciso eu vou para Deus, quando eu não preciso não vou. Não, a oração tem que ser humilde, perseverança, ousadia, e sabendo que o Senhor vai fazer a sua vontade, peça a sua vontade. Então a oração exige vigor e persistência. Deus quer que você busque Ele, que você cresça com Ele. Então Ele instituiu a oração. Em segundo lugar, a promessa a quem ora. Ele diz a promessa, todo aquele que pedir recebe, todo que busca acha, tudo que bate abre-se-lhe-á. Porém isso não é incondicional. Porém Deus quer que você busque Ele, que você ore todo dia, que você clame por Ele. Jesus, o homem perfeito, orava. Quanto mais você e eu, que somos imperfeitos, nós precisamos de orar. E o poder de Jesus ali mostrava, com a oração que ele tinha uma vida de oração. Conheci uma pessoa que ele acordava às 4 horas da manhã para orar. E ele cresceu muito na fé. E ele ficou forte. E ele, sabe, ele pregava assim, sabe, chega magnético. Mas ele durou 25 anos nisso. E ele, aquele homem que orava às 4 horas da manhã, ele se enrolou com uma rabo de saia. O que é isso? Contra a sensualidade, a oração não tem força. Então você não brinca com isso. Pode ser o homem mais espiritual, mas dentro dele ainda tem um mal. Como dizia o santo, chamado santo da Igreja Católica, o santo casamenteiro, o Santo Antônio. Eu não sei como é a mente de um calhorda, de um safado, de um sacana. Mas uma coisa eu sei, quanto é horrível a mente do homem honesto. Que é isso que ele está dizendo para mim? Que aquele homem que estava lá no mosteiro, quão horrível a mente de um homem honesto. Então, amados, a oração não pode substituir a obediência. Você tem que obedecer, e naquilo que Deus manda você fazer.
Então, tem um arcebispo, né, famoso, William Templer. Quando eu oro, coincidências acontecem. Quando eu paro de orar, coincidências param de acontecer. Isso é um irmão lá, o arcebispo. Isto é, Deus quer que você ore. Ele considerou isso para você andar. E aí você diz, então quer dizer que Deus depende de mim? Ele considerou que você tem que orar. Mas a obra vai ser feita. Então, amados, e a oração é uma coisa que você tem que obedecer. E você sabe, quando você vai orar, você sente a luta no corpo, na mente, no ambiente, para você não orar. E você muitas vezes tem que desligar o celular, porque começa a aparecer mensagem naquela hora. Mas Deus quer que você ore. Então, Deus trabalha como um artista, como diz N.T. Wright. Deus está trabalhando como um artista, com material difícil. E a oração é a forma como alguns dos que o material coopera com o artista, em vez de resistir a ele. Então Deus quer que você ore para Deus trabalhar na sua vida. Às vezes você ora para Deus mudar uma situação, mas Deus muda o teu coração. Tu está orando, mas Deus está... Muitas vezes você quer orar, ora por pessoas, né? E aí você quer que Deus mude o coração da pessoa, e Deus muda é o seu, porque você que precisa ser mudado. Então Ele quer que você ore. Então, em terceiro lugar, generosidade a quem atende a oração. O Pai terreno dá boas dádivas para os seus filhos, quanto mais nosso Pai. Então você se aproxima de Deus como Pai. Ore. Tá, vamos, para a gente não... Nossa atitude para com as pessoas agora. Segundo ponto, primeiro, nossa atitude para com Deus, ore, busque, clame. Seja o que você estiver passando. Você que conhece a Cristo, clame. Você que não conhece a Cristo, peça para Deus lhe dar salvação, lhe dar vida eterna. Peça isso para Ele, porque isso Ele dá. Mas Ele quer que você também peça perdão dos pecados. A segunda coisa é nossa atitude para com as pessoas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os a vós também a eles, porque esta lei os profetas. Os pensadores e os pensadores cristãos e os teólogos cristãos chamam de regra de ouro. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Jesus não inventou essa regra. Vamos lá? Jesus não inventou essa regra. Esse princípio de reciprocidade já estava no Velho Testamento. Diversos comentaristas têm discutido que essa regra, ela se encontra nas culturas, não de maneira positiva, mas de maneira negativa. O que quer dizer isso? Por exemplo, Confúcio. Confúcio foi um homem que nasceu 500 anos antes de Cristo, que influenciou e ainda influencia a cultura chinesa, na área da filosofia, né? O Confúcio diz assim: não faça aos outros o que você não quiser que eles façam. Isso é uma maneira negativa de falar esta verdade de Jesus. Confúcio, tá? Em Tobias, no livro apócrifo que está na igreja, na Bíblia Católica, Tobias 4,15 diz assim: não faças a ninguém o que não quereis que te façam. Ponto negativo que a gente chama. Ele está falando uma verdade que Jesus falou, mas de maneira negativa. Tem uma história, ano 20 a.C., que naquela época tinha dois, vamos dizer assim, rabinos. Tinha o Hilel e o Shammai. São dois rabinos importantes lá, 20 anos antes, quando você lê coisas do livro deles, Misná e outros livros, aí você vai encontrar as histórias. E o rabino Shammai, ele foi inquirido pelo gentil, que a gente pode dizer assim, era sarcástico, a maneira que ele falou. E ele chegou e disse: Rabino, ensina-me toda a Torá, os 5 livros da lei, enquanto eu fico num pé só. Tirando brincadeira lá com o rabino. Aí o rabino empurrou ele. Como tinha um rabino Hilel, ele foi lá.
Rabino, ensina-me toda a Torá enquanto eu fico com um pé só. Aí esse rabino era mais educado e disse para ele, não faça ao próximo aquilo que ele é detestável. Isto é, toda a Torá é isso. Porém, o restante da Torá é apenas um comentário. Então, olha aí, Jesus não inventou a ideia da regra áurea, mas o que Jesus trouxe foi a maneira positiva. Então, o que distingue de muitos outros que disseram as coisas semelhantes é que debaixo da lição da moral tem o amor do Pai Celestial. Porque todas essas ideias filosóficas e religiosas não tinham a relação de Deus como Pai. Essa é a diferença do amor de Deus. Então Deus quer, essa é uma regra importante para a sua vida, irmão. Você quer viver bem com as pessoas, isso não quer dizer que as pessoas não vão querer brigar contigo, mas você quer viver bem, faça com elas aquilo que você quer que faça com você. É só isso. Quer viver um bom casamento? Trate bem a sua mulher como você quer ser bem tratado. Quer ser um bom filho com seu pai? Trate bem o seu pai e peça, e ele vai tratar também você. Quer dizer, uma regra básica para a vida. Jesus coloca isso. Você vai, né, com os homens especialistas, com os médicos ou quem for. Eu estou passando por isso. Essas coisas que não tem mais, coisas da alma. E o que acontece? Aí você vai ver, é problema de relacionamento. É problema de briga. Quando não é problema de hormônio, não sei, mas tem uns que arranjam lá que tem hormônio no meio. Mas assim, problemas de relacionamento. Então, essa regra, Jesus ensinou. Na vida cristã, nesses textos aqui, tem duas coisas importantes aqui. A perspectiva de Deus como Pai, você vê nesse texto aqui, e o nosso companheirismo na relação. Então a vida cristã, ela não é uma vida isolada. Eu vou ser crente lá em casa, eu vou ser crente isolado, eu não preciso ter uma congregação para participar. Não, o cristianismo é uma vida de companheirismo. É uma vida de relacionamento. Isto é, Deus quer que você viva essa vida cristã em relação a outras pessoas que creem nele também. Então faça aos outros aquilo que você quer que os outros lhe façam. Esta é a lei, que cumpre toda a lei. Mas o que acontece? Há pessoas que ficam só nisso, nessa regra de Jesus. Como ali, né, sobre um pensador brasileiro, um filósofo ateu, e ele diz, não, eu gosto da ética de Jesus, mas eu não aceito que Jesus é Deus. Eu não aceito esse negócio de salvação, esse negócio lá é cultural, mas eu aceito a ética de Jesus. Porém, Deus quer que você não exclua a salvação pessoal e a cruz nessa relação com Ele. Então você pode aprender as verdades com Jesus, mas você não pode excluir a relação de salvação pessoal e a cruz. Isto é, Jesus foi na cruz para morrer pelos seus pecados, para que você tivesse salvação, para que você tivesse paz, perdão dos seus pecados, para que você tivesse paz. Então a redenção, ela é importante para nós, porque nós somos pecadores, nós ofendemos as pessoas e as pessoas nos ofendem. Mas Jesus morreu para lhe dar paz, para lhe dar perdão. Nessa semana mesmo, eu ia pregar sobre isso, né? Como eu digo, né? A gente assim, você vai pregar e Deus vai te testar. Ou depois ou antes. E teve uns problemas aqui, e eu fui falar com a pessoa já queria brigar comigo. E aí, para não ofender a pessoa, né? E eu não disse qual era a minha formação, e a pessoa falando coisa errada. Aí eu digo, não, irmão, é o seguinte, vamos lá, eu não quero brigar com você. Tá bom? Eu vou sofrer o dano, mas não vou brigar com você. Aí ele ficou assim, sofreu o dano? Eu digo, porque tem coisa que você errou. Mas como você não quer aceitar, o que eu posso fazer? Mas eu, como cristão, não posso brigar com você. Ok? Então, como diz Paulo, às vezes nós sofremos o dano, mas nós não vamos brigar, porque depois eu vou ter que pedir perdão.
Ah, irmão, e pedir perdão. Olha, irmão, eu passei 5 anos para perdoar uma pessoa. Está vendo, irmão? 5 anos. E quando o pastor ia pregar, que eu via, que eu estava lá no banco, que eu observava que ele ia falar de perdão, mano, eu saía da igreja. Eu saía da igreja porque eu não queria ouvir, porque eu não queria obedecer. Só isso. E Deus me tratou durante 5 anos, mano. Até que eu tive que ir lá e pedir perdão. Isso foi humilhante. Mas eu tive que pedir perdão. Por quê? Porque eu tinha que obedecer. Então, escuta, meu irmão, isso é sério. R. Sproul, ele diz assim, ó, esse irmão que já morreu, esse amado aqui, acho que faz 2 anos, 3 que ele morreu. Ele escreveu no seu livro: não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito deles e fazemos com eles. Devemos pensar em fazer por eles, em vez de fazer contra eles. Entendeu, irmão? Então você quer viver seu casamento? Faça isso. Faça isso. Porém, eu sei que tem as dificuldades, sim. Ninguém vai entrar aqui. Cada caso tem que analisar. Porém, você que está casado aí, procure ficar casado. Quando ofender a mulher, peça perdão e vice-versa. Não tenha vergonha disso. Você está obedecendo o Senhor. Então, amados, para nós completarmos aqui, esses textos de 1 a 12, né, fala sobre a gente não julgar de maneira a condenar. Fala que nós não devemos lançar os porcos, mas fala que nós devemos viver em paz, tá certo? Esses 2 versículos, o 12 e o 6, né, que fala de jogar a pérola aos porcos, e o 12 fala dessa regra. Mas, em tudo isso, gostaria de deixar 3 coisas só para os irmãos e para mim. Continue orando. Continue buscando. Continue batendo. Ok? Segundo, controlemos o que falamos a respeito das pessoas e o que fazemos com elas. Terceiro, devemos pensar em fazer por elas, em vez de fazer contra elas. Amém. Tá bom, amados? Então vamos orar. Grande Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, o teu amor, agradecer pela tua palavra, que possamos pedir, bater, buscar, e que possamos fazer com as pessoas o que queremos que faça conosco. Nos ajude nesta semana a obedecer isso e que possamos depender do Senhor em oração. Agradecemos para as orações não respondidas, mas pedimos que o Senhor nos ajude nas orações através do Espírito Santo. E que possamos continuar orando, possamos continuar batendo, pedindo e buscando, e que possamos nos controlar das ofensas e de tratar mal as pessoas. Nos ajude, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com esta igreja e com a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Que o Espírito seja derramado sobre nós. Que o Pai que nos amou, que continue, Senhor, nesses dias nos abençoando. E que o Filho possa ser o nosso sacerdote dia a dia e o nosso intercessor. Amém.